Mas, em primeiro lugar, bom dia para todo mundo. Obrigado pela participação aí no nosso primeiro workshop de uma série de encontros que acontecerão nos próximos meses, sempre tentando encaixar de forma pragmática as aplicações das IFRS e a repercussão tributária delas. O desafio é grande, porque a gente vai tentar traduzir em 1h30 o tratamento contábil e as principais características do tratamento tributário. A nossa agenda está sendo projetada, mas o que eu queria chamar a atenção de todos, o material vai ser divulgado, oportunamente, e a gente tentou transformar o material em um guia prático bastante interativo e didático. Então, vocês vão perceber que sempre tem alguma indicação de um botãozinho para você clicar, que vai te direcionar ou para a sessão específica, ou para algum texto legal, alguma norma contábil, um site específico, doutrina. Então, a gente tentou montar um material que realmente funcionasse como um guia prático para a atuação no dia a dia. Então, hoje, a gente vai começar com a perspectiva contábil, depois a perspectiva tributária, algumas questões atuais e, por fim, só comentar en passant uma tese jurídica que tem relação com o tema de hoje. Eu não vou me estender na apresentação, nem minha, nem a do Diogo, eu só faço questão de apresentar o Eduardo Flores, que gentilmente, para variar, aceitou o convite de participar ativamente desses projetos que envolvem IFRS e direito, principalmente direito tributário. E o Flores, talvez muitos de vocês já o conheçam, mas na minha opinião, a grande referência em matéria contábil hoje em dia, professor da USP, membro do CPC, do Conselho Consultivo do IASB, e tem uma bagagem não só teórica fenomenal, como uma experiência prática incrível. Dos poucos profissionais que conseguem conjugar experiência prática com uma base teórica excelente e que consegue traduzir isso de uma forma bastante objetiva e simples nas suas apresentações. Então, mais informações depois vocês clicam aqui também na setinha de cada instrutor. E, dando início, Flores, fica à vontade para pedir para passar slide, voltar, porque como eu estou com o controle aqui, eu acho que fica mais fácil se você puder avisar quando for o caso de passar, tudo bem? Então, de novo, todo mundo seja muito bem-vindo, que gostem, que nos próximos encontros também essa turma aqui se reúna, e a ideia é ser bastante interativo. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mãozinha, o Diogo está acompanhando também, eu fico acompanhando aqui, pode interromper, vamos fazer um bate-papo e transformar isso num momento para todo mundo aprender e discutir questões práticas, tá bom? Flores. Obrigado, Diego. Vocês conseguem me ouvir bem? Escuta bem? Perfeito. Então, muito obrigado pela gentileza do VBSO, Diogo e Diego, por esse convite para participar desse debate técnico, dessa reunião técnica, ou desse ciclo de reuniões técnicas envolvendo IFRS e tributação, especialmente pelas gentis palavras, Diogo, obrigado. A gente vai tentar, obviamente, transformar isso aqui no mais técnico possível, mas com uma certa informalidade, para fim de que todo mundo que esteja participando possa ter ali motivação para discutir, fazer os seus questionamentos, seus comentários. Então, a ideia central, eu acho que é bem essa mesmo, que nós possamos ter esse bate-papo. Isso que me agrada muito nesse tipo de discussão, especialmente porque, com mais fóruns qualificados nós tivermos para a discussão de temas práticos, mas que tem um caráter teórico, conceitual importante, que nós precisamos ter muita robustez, eu acho que todos ganhamos, acadêmicos, preparadores, auditores, revisores de mercado, supervisores e tudo mais. Então, acho que isso é um incentivo muito grande para participar. E não diferentemente, a temática de concessões, ela sem dúvida nenhuma talvez seja uma das mais complexas no caso brasileiro em especial, não que não seja lá fora. Eu acho que antes da gente entrar propriamente dito no tema em si, vale recobrar em 1 ou 2 minutos o que é o propósito original das normas internacionais de relatórios financeiros. Onde é que esse processo começou, onde é que ele se estabeleceu, como é que ele aterrissou no Brasil. A gente tem a história da 11638 para frente,
né? Mas boa parte das normas internacionais que nós chamamos por convenção de normas internacionais de contabilidade, que nós adotamos no Brasil, já estavam prontas quando nós adotamos o IFRS completamente no ano de 2010 e parcialmente nos anos de 8 e 9, por conta da Lei 11.638. Então, o que isso quer dizer? Que embora o IASB ele tenha um processo de diligência muito interessante, muito importante, muito oportuno, como é conhecido por todos nós, né, o famoso processo de você enviar as cartas comentárias, comment letters, boa parte das normas, expressiva parte das normas que nós adotamos em 2010 completamente e que nós adotamos ainda hoje, já tinham sido criadas no momento em que nós adotamos. Então, nós não participamos, enquanto jurisdição, enquanto país, as empresas brasileiras não participaram do processo de formação das bases conceituais dessas normas. Então, nós temos um duplo trabalho comparativamente a quem adotou o IFRS em 2005 na União Europeia, que lá foi o first time adoption, né, o primeiro período de adoção. Qual é o nosso duplo trabalho? Primeiro, compreender quais os impactos da norma que foi criada num outro ambiente, sobre uma outra perspectiva regulamentar, comparativamente à nossa, correto? E, eventualmente, entender quais são as implicações de natureza societária e tributária no nosso ambiente, porque nós também tivemos um processo de adoção das normas internacionais no Brasil, diferente do resto do mundo. Né? Talvez o Brasil seja um dos grandes, um dos poucos, se não o único país de economia grande, né, de economia relevante, significante do ponto de vista global, que tenha tomado a decisão de adotar o IFRS tanto para fins de balanço consolidado quanto para fins de balanço individual. Então, o que é a ideia do balanço consolidado? Isso já falei em alguns outros fóruns, né? E acho que não é demasiado repetir, porque muitas das discussões que nós enfrentamos no dia a dia passam por esse conceito. O conceito de balanço consolidado, ele está pensando na entidade econômica, né? Então, eu posso ter uma empresa alemã consolidando uma subsidiária suíça, uma subsidiária francesa e brasileira. Ele vai converter tudo para o euro, vai anular os efeitos intragrupo e vai consolidar aquele balanço. Aquele balanço consolidado, ele é uma ficção, a quintessência do pensamento econômico. Ele consolida ativos que não estão na mesma jurisdição, ou seja, ele não tem problemas de fronteiras jurisdicionais, mercados que não são idênticos, ou seja, ele não tem problemas, por exemplo, de abordagens mercadológicas, e moedas que não são as mesmas, ou seja, ele também não tem problema de unidade monetária. Então, o balanço consolidado, ele funciona dessa forma. Qual é a consequência? Ele visa dar informação sobre o conglomerado. E nós sabemos o quão importante é a informação sobre o conglomerado, né? Basta lembrar dos casos da Enron, da WorldCom, no começo dos anos 2000, no mercado norte-americano de capitais, que a gente vai ver o quanto o balanço consolidado não elaborado de forma adequada traz implicações de ordem prática, né? Mas qual que é o ponto central dessa discussão? O balanço consolidado, ele não distribui dividendo, ele não é referência para distribuir dividendo, exatamente porque aquele lucro que ele reporta foi gerado em diferentes jurisdições, e ele também não é base para pagar tributo sobre o lucro. Ou seja, o balanço consolidado, ele representa uma aglutinação de eventos econômicos já ocorridos, mas ele não serve para referência tanto de dividendo quanto de tributo sobre o lucro. Não que eu não possa projetar dividendos a partir disso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, ele não é um balanço utilizado como referência para a tributação e não é utilizado como referência para o pagamento de impostos, de dividendos, de proventos sobre o patrimônio. Quando nós tomamos a decisão, enquanto jurisdição, que foi o legislador quem o escolheu, de baixar para o nível da entidade individual, e aí eu estou falando de entidade jurídica, aquela que tem CNPJ, aquela que tem obrigações acessórias, aquela que faz toda a sua prestação de contas, vamos dizer assim, para a Receita Federal, no caso brasileiro, né? Quando nós decidimos adotar o IFRS nesse balanço individual, automaticamente eu tenho que ter um sistema de reconhecer se aqueles eventos trazidos por essas novas normas estão em consonância com o sistema tributário local. E lembrando que o sistema tributário é um dos subsistemas jurídicos, ele não é o único, ele interage com outros subsistemas. Então eu tenho, de uma certa forma, uma tensão de normas que foram pensadas originalmente para um outro conjunto de demonstrações contábeis, sendo adotadas em nível individual, e agora passam a poder criar
determinados eventos de aumento de patrimônio, aumento de lucro, por exemplo, o valor justo é o caso clássico disso, né? Mudança do modelo contábil, formas variadas de afetação da estrutura contábil vis-à-vis o modelo de negócio, que precisam ser, de uma certa maneira, bem interpretadas pelo legislador local, pela regulação local, a fim de que a mera adoção de um novo padrão de normas contábeis não gere por si só aumento da carga tributária. Então, esse é o ponto fundamental para a gente colocar o nosso pé nessa discussão e nessa série de debates que a gente vai ter aqui sobre IFRS e tributação, porque muitas das zonas de tensão que são criadas entre as normas internacionais e a tributação têm como origem o fato de a gente adotar em balanços individuais normas que foram pensadas para conceitos consolidados. E isso é bastante relevante. Mas, feita essa introdução, né, e aí começando um pouco mais especificamente no IFRIC, né, que é a interpretação das normas contábeis para concessão, nosso CPC 01, o que a gente está tratando basicamente? Né? Qual é o pressuposto? Primeiro, essa é uma norma para um setor ou essa é uma norma para uma categoria de contratos? Esse é o ponto fundamental da nossa discussão. Vocês podem perceber que o IFRS, as normas internacionais, diferentemente, por exemplo, do US GAAP, né, ele não se atém a aplicações setoriais. Então, eu tenho o CPC 47, o IFRS 15, a norma de receita, e nós não temos interpretações, por exemplo, como reconhecer receita no setor de entretenimento, como reconhecer receita no setor XYZ, KW, e assim sucessivamente. Diferentemente do US GAAP, que possui, né, interpretações específicas, né, financial interpretations, vamos dizer assim, de uma norma geral para segmentos específicos. Então, por que existe esse CPC 01? Por que existe esse IFRIC para concessão? Né? Então, basicamente, não é uma norma para um setor, não é uma norma para o setor de energia elétrica, não é uma norma para o setor de concessão rodoviária, não é uma norma para o setor de concessões aeroportuárias, por exemplo. Não é isso. A norma ela trata de contratos. Então, esse é um pensamento fundamental, porque não é que esta norma é feita para o meu setor, esta norma é feita para um formato de contratos, e que esse formato de contrato ele captura uma realidade econômica entre concessionário e concedente. E essa realidade econômica ela tem basicamente dois vetores interpretativos. Primeiro, o que eu faço é o que o concedente me deixou fazer. Então, isso é modelado economicamente antes de eu ganhar um contrato, ganhar concessão. E o preço que eu cobro e a forma como eu cobro esse preço foi também o concedente ou há uma relação previamente estabelecida. O que isso quer dizer do ponto de vista econômico? Eu não tenho liberdade de oferta. Eu não tenho liberdade econômica para oferecer o que eu quiser oferecer. Eu tenho que oferecer aquilo que eu fui contratado para oferecer. Né? Isso é um ponto bastante expressivo dentro da nossa discussão, né? Porque eu não tenho liberdade de oferta e não tenho elasticidade de preço. É por isso que, num determinado momento da existência do IASB, parou-se, olhou para esse contrato e falou assim, esses contratos não podem ser mensurados, modelados contabilmente, como contratos, por exemplo, que rodam numa economia de livre mercado, porque eles não o são. Perfeito? Esse é um ponto importante para a gente começar a compreender a norma. Por isso que a norma trabalha com alguns conceitos, né? Tem um fluxograma, a gente vai passar por ele daqui a pouquinho, mas isso para a gente é importante, porque se eu modelo contabilmente, o que eu quero dizer modelar contabilmente? Reconhecer ativos, passivos, resultado. De um contrato que tem características pré-determinadas, estabelecidas, de uma forma, por exemplo, alheia à ideia de que esses contratos são contratos de concessão e, portanto, têm essas características, eu posso correr um risco, por exemplo, de criar uma diversidade prática, né? Cada empresa fazer do seu jeito, que não é o desejado. Então, eu preciso ter um guia, né? Uma espécie de direcionamento, vamos dizer assim, geral, para a forma como eu represento isso. Então, primeiro, originalmente essas normas, o ICPC 01 não foi pensado para um segmento específico da atividade econômica. Né? Ele foi pensado para uma modelagem contratual que leva em consideração concessões. E isso é muito importante. Por que eu estou batendo muito nessa tecla? Porque, por exemplo, se eu olhar para o setor de eletricidade, por exemplo, nós temos geradoras que não se encaixam no ICPC 01. Por que elas não se encaixam? Porque uma parte da eletricidade que elas produzem, elas vendem no mercado livre.
no ambiente de comercialização livre. E isso é um efeito muito importante, porque é um contrato de concessão, ela tem uma autorização para operar, provavelmente quando vencer o período de concessão dela, ela vai devolver os ativos para o concedente, só que ela não preenche os requisitos. Então você pode ter variações. A forma como eu implemento, por exemplo, o ICPC para o setor de rodovias, ela não necessariamente passa pelos mesmos assessments, pelas mesmas avaliações que, por exemplo, uma distribuidora, uma transmissora passaria. E assim eu preciso reconhecer que no final do dia a norma não sobrepõe a realidade econômica. Ela tenta capturar essa realidade econômica e acomodá-la. Mas o que os contratos de concessão geralmente têm em comum? A oferta é controlada, é regulada e a elasticidade do preço ela é determinada pelo concedente. Ok? Se puder voltar só um pouquinho, por favor, naquele slide anterior. Isso. Esse slide para a gente ele é muito importante, porque antes do IFRS no Brasil, como é que funcionava a relação, por exemplo, de um contrato de concessão sendo contabilizado pela concessionária? Reconhecia-se o ativo imobilizado, né? Você tinha lá um ativo imobilizado, e as receitas no resultado, basicamente, eram receitas tarifárias. E esse ativo, qual era o cotejo? Né? Porque resultado do exercício, aquele princípio que, embora hoje não seja desejável pela estrutura conceitual, mas não seja predeterminante, né? Que é o do confronto entre receitas e despesas, como é que ele funcionava? Receitas de tarifação subtraídas, né, pelas despesas de depreciação, e o meu lucro era o lucro base nisso. Essa era a forma como nós modelávamos esse negócio contabilmente. E aí eu tinha a figura do imobilizado. Né? Tinha a figura do imobilizado. Bom, qual que é a crítica a esse modelo contábil? Crítica no sentido técnico, não uma crítica no sentido psicológico. Tá? Crítica no sentido muito restrito, tecnicamente falando, quando acabar essa concessão, o que você vai ter que fazer com esse imobilizado? Verter para o concedente. Então, alguém que está olhando para o seu balanço, por exemplo, fala assim, ó, esse valor residual lá no final, caso você não tenha depreciado tudo, o que você faz com ele? Né? Então, esse é o primeiro ponto central. Segundo, né, quer dizer, então, toda concessão tem um imobilizado, independentemente se você vai receber do concedente ou vai receber do usuário? Esse é o ponto fundamental. Mas essa lógica, o que a gente talvez pudesse traçar? Que essa abordagem de balanço que a gente utilizava, reconhecendo imobilizado antes da adoção do IFRS, ela talvez fosse interessante até para fins de controle patrimonial dos ativos que eu utilizava para fins do desenvolvimento da concessão. Porque uma das propostas da contabilidade é o controle patrimonial, a outra é a mensuração do desempenho. O controle patrimonial a gente chama de abordagem de balanço. A mensuração do desempenho a gente chama de abordagem de resultado. Né? Pode passar, por favor. E aqui, basicamente, os elementos centrais, né, que nos tiram daquele formato anterior de pensar no imobilizado e nos levam para o atual formato. Né? Controle da infraestrutura, né, pelo concedente. Ou seja, ao término da concessão, a infraestrutura retorna para ele. Né? Concessionário como prestador de serviços. Né? Nesse conceito de prestação de serviços, eu tenho, então, que prestar aquele serviço que eu fui contratado para prestar e vou ser tarifado, vou ser remunerado, vamos dizer assim, por esse serviço, né? Por esse produto que eu vou entregar. Né? A remuneração ela pode ser fixa ou variável, vai depender do caso a caso, né? E essa reversão dos bens ao final de concessão. Então, veja, essas 4 características gerais trazidas pelo ICPC, elas vão ao encontro daquele conceito inicial. O contrato é um contrato de oferta determinada e de preço sem elasticidade plena. A elasticidade do preço, ela é pacto de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu não posso cobrar o preço que eu quiser. Né? Eu tenho que ter autorização. Por favor. Né? Esse fluxograma que a gente traz da norma, né, a gente vai ver que todos os condicionais, talvez fosse menor alguns losangos aqui, mas todos os condicionais que a gente tem aqui na forma dos retângulos, o que eles estão querendo dizer? O meu contrato se encaixa ou não se encaixa no ICPC 01. Não é a minha atividade, não é o meu segmento, não é o meu setor, é o contrato. Correto? E esse ponto é muito substancial para a gente. Pode passar, por favor. E aí a gente chega, né, na figura do que nós temos na atualidade. Okay? O que é o que nós temos na atualidade? Nós temos aqui um diapasão, grosso modo dizendo. Né? O que é esse diapasão? Ou eu gero um ativo financeiro, ou eu tenho um ativo intangível.
né? Ativo financeiro barra ativo contratual. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas, né, o ativo contratual nada mais é do que um ativo financeiro esperando promoção. Então, não tem muito, né, como, tanto que ele, inclusive, se remete ao teste de impairment de instrumento financeiro do IFRS 9, né? Tem gente que acha que por classificar como ativo contratual está perdendo o grau de liquidez. É muito mais uma questão de conversar com o analista do que necessariamente mudar a terminologia contábil. Mas o que vai acontecer aqui? Né? Vou lá e tenho, por exemplo, uma licitação, participo daquela licitação, faço um bid, dou um lance, ganhei a licitação. Correto? Ganhei a licitação. Primeiro caso. Né? Então o que vai acontecer? Vai sair dinheiro do meu caixa, vou reconhecer um ativo intangível, ou, né, no caso geral, vou conhecer e vou começar a prestar esse serviço. Se eu cobrar do usuário, esse ativo intangível é direto contra o resultado. Se eu cobrar do concedente, eu vou gerar a figura de um ativo financeiro. Então, qual é a diferença do modelo anterior para o modelo atual? E aqui a gente tem um quórum bastante qualificado, né? De pessoas, a gente olhou aqui pelas listas, todo mundo mais ou menos tem um pé em concessão, sabe mais ou menos o que a gente está tentando expressar. O que a gente está passando por essa discussão? O imobilizado certamente não é teu, o imobilizado certamente é do concedente. O que pode ter dúvida? O que pode ter variação em termos de modelo de negócio? De quem que você vai cobrar? Você vai cobrar do usuário ou você vai cobrar do concedente? Porque se você cobrar do concedente, o teu modelo de concessão ele tem que prever em T0 quanto você vai cobrar e como você vai cobrar, em função do que você vai cobrar. Agora, se você for cobrar do usuário, você está sujeito à demanda. E por estar sujeito à demanda, você não pode reconhecer um ativo financeiro imediato. Porque você vai precisar que primeiro aconteça o ponto de transferência da prestação de serviço para o usuário, o reconhecimento da receita, em contrapartida ao recebível ou ao caixa diretamente. Então, o que esse modelo novo está dizendo? Ele parte da desconstrução do imobilizado anteriormente, né, e vai chegar nessa linha, vamos dizer assim, em que nós temos um modelo bifurcado de quem eu vou cobrar. Né? Aqui na tela a gente tem um exemplo, por exemplo, muito parecido com uma transmissora. Né? O caso clássico é de uma transmissora. 2 anos, imagina, uma concessão de 30 anos. Por 2 anos você constrói os ativos necessários para você prestar os serviços que você foi contratado para prestar. Né? Opera e mantém isso por um período de 28 anos, ok? Nos 2 primeiros anos, o seu resultado ele é uma margem decorrente da aplicação sobre o custo da construção. Isso muito influenciado pela leitura recente, né? Recente, digo, final do ano passado, do ofício da CVM para o caso das transmissoras, né? E ao longo dos próximos 28 anos, o que você vai ter de resultado é a margem sobre o OIM, sobre operação e manutenção. Ok? Você vai gerar nessa figura um ativo financeiro de contrato, né? E no resultado você vai ter lá a figura de um resultado, por exemplo, de construção, você vai ter um resultado de operar e manter, um resultado financeiro pensando no fluxo como um todo. Qual que é a vantagem desse modelo? Né? A vantagem desse modelo é um modelo que ele consegue talvez entender que dentro de um pacote, por exemplo, de uma transmissora, você tem mais de uma obrigação contratual. A obrigação contratual de construir e a obrigação contratual de operar e manter. Eu sei que existe no mercado diferentes visões que olham a concessão de transmissoras como um pacote só, e acho que tem uma lógica muito consistente, né? Só que a abordagem vigente, até para fins de redução da divergência prática, é essa que tem aqui na tela. Qual é a desvantagem desse modelo? A desvantagem desse modelo é o desalinhamento do fluxo de lucro para o fluxo de caixa. Porque o que vai acontecer? O custo de construir, por exemplo, as instalações de uma transmissora é muito maior do que os custos de OIM. Pensando no limite central, pensando na média, correto? Mas eu tenho uma aqui que foi muito diferente isso. Mas essa é a média? Não, essa é a exceção. Então, para ela, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que vai acontecer? Eu vou gastar muito mais para construir e quando eu aplicar uma margem de lucro sobre a construção, eu vou ter um resultado nos 2 primeiros anos que ele está absolutamente dissociado do caixa, porque o caixa, que é a minha RAP, por exemplo, minha receita anual permitida, pensando no caso de uma transmissora, vai se dar num período de fluxo financeiro de 30 anos. Então, o que vai se passar? Nos 2 primeiros anos eu tenho um lucro gigantesco e nos próximos 28 anos eu tenho a realização financeira desse lucro. Então, há um descasamento entre o fluxo de lucro e o fluxo de caixa. Né? Quais as consequências práticas disso? Inúmeras, correto? Inúmeras. Nós podemos ter, inclusive, no momento em que se cogita tributar dividendo,
incentivos e estímulos para se distribuir esse lucro que foi gerado nos 2 primeiros anos, desproporcionalmente à geração do caixa futuro. O que seria correto do ponto de vista contábil, porque se esse lucro já foi realizado por regime de competência, ele pertence aos exercícios anteriores, ainda que o seu caixa, pelo fluxo contratual financeiro, venha de exercícios futuros. Então, não tem nada de equivocado, né? É uma consequência natural, tecnicamente defensável e adequada. Então, esse é um ponto importante. Pode passar, por favor. Só um comentário rápido, Flores, para quem entrou depois, bastante gente entrou nos últimos minutos. O material depois vai ser disponibilizado, né? Perguntaram aqui no chat. E, para além disso, tudo que o Flores está comentando e tal, a gente vai fazer uma seleção de materiais relacionados a esse contexto que ele falou e vai incluir no material. Então, como exemplo, quando você vê esse botãozinho aqui, você vai clicar e ele vai te direcionar para o contexto que o Flores comentou, por exemplo, aqui é do Manual de Contabilidade Societária da FPCAF, trazendo tudo isso que o Flores comentou para quem quiser se aprofundar. E além de outra série de materiais, como o ofício da CVM, tudo que ele mencionou aqui vai estar como apêndice do material. Era só para avisar aquele pessoal que não tinha ouvido no começo, tá bom? Deixa eu tornar aqui a... Pronto. Perfeito. Então, sei que é um material bem completo. Parabéns aí, pessoal do VBSO que organizou esse material e quem tem essa habilidade certamente, né, deve ser parabenizado, porque é um trabalho duro, né? Então, aqui tem um exemplo prático da aplicação do ICPC 01, né? Foi extraído lá, ali no rodapé está dizendo que ele foi extraído da IN, do anexo, né, 7º da IN 1700 da Receita Federal. E, basicamente, o que esse exemplo está dizendo para a gente? Vamos imaginar, por exemplo, um contrato de concessão de 30 anos. Em 2 você constrói, 28 você opera. A foto do slide anterior. Custo da construção, 250 por ano. Então, conta nominal, né? Meu custo total vai ser de 500 ao longo dos 2 anos, só que sobre isso eu tenho que aplicar a remuneração do valor do dinheiro no tempo, ok? Custo de operação e manutenção de infraestrutura, 10% ao ano, né? Agora, bom, então, definir ali a parte do núcleo duro da DRE, né? O que eu vou gastar para construir e o quanto eu vou gastar para prestar o serviço. Vamos pensar do ponto de vista das receitas, né? Então, na fase da construção, qual que é a minha receita? 275 por ano, considerando que eu tenho uma margem de 10% sobre o valor gasto, né? Aí a gente teve um mundo de discussões para determinar o quanto seria esses 10%, né? Então, a vantagem do exemplo didático é que os parâmetros nós podemos arbitrá-los, né? Na fase de operação, 10% também. Então, os 10 que eu gasto, acresço 1, soma por fora, né? Não é grossap, é soma por fora. Então, 25, que é 10% de 250 do custo, 1, que é 10% de 10, que é o custo da operação. Indenização pela parte não depreciada da infraestrutura, 150. Taxa interna de retorno, 7% ao ano. Minha taxa de juros para poder fazer a equivalência do valor do dinheiro no tempo. Então, a gente vai... Se eu gasto 250 no primeiro ano, quando eu chegar no segundo ano, eu tenho que aplicar sobre o valor de inicial, né, 7%, que é isso que vai remunerar o meu ativo. Recebimento, 56,04. É o quanto o concedente vai me pagar. Ok? Vai me pagar. Para simplificação, ali uma série de premissas flexibilizadas, né? Tributo sobre receita e tudo mais. Então, ano 1, primeiro lançamento que eu faço, gastei 250, assim, né? E aqui a gente está partindo do pressuposto também bem forte, né? O que eu falei que eu ia gastar, de fato, eu gastei. Né? Então, aqui a gente está, premissa flat de que o orçado e o realizado são iguais. Né? Então, debitor custo, DRE, né? Naturalmente, o ativo não é meu, por que eu ativaria? Né? O ativo é do concedente, contra o crédito de caixa, 250. Né? Automaticamente, esse é o meu formatinho, né? Lucro na etapa da construção, então meu custo. Eu vou lá e reconheço a receita, né? Debitei o ativo financeiro, não é ativo financeiro, é ativo de contrato, ok? Né? Creditei receita de construção no resultado, 275. Qual é o meu lucro do ano, antes da tributação, qualquer, né? Seja sobre receita ou lucro, 25. Tá? Pode passar, por favor. Ano 2, exatamente a mesma coisa. Não só eu estou gastando exatamente o que eu havia dito que eu ia gastar para construir, em termos monetários, como eu estou construindo no tempo esperado que o contrato estabelecia que eu fosse construir, 2 anos.
né? Então, mesmo o lançamento do primeiro ano, em termos da construção, acontece no segundo ano. 250 como custo, 275 como receita. Surge uma figura nova, que é a seguinte: aqueles 275 que eu reconheci no ano passado, de receita, e virou um ativo contratual, virou um ativo financeiro, né? Eu vou aplicar sobre ele os 7% da taxa interna de retorno, que é a minha taxa de juros efetiva, e vou reconhecer uma receita financeira no meu resultado. Aqui começa a surgir um ponto importante. As normas internacionais de relatório financeiro, elas não fazem menção ao conceito de unidade de conta. O que isso quer dizer? Quando você olha para um IFRS, ele não fala, por exemplo, debita na conta Y, credita na conta X. Né? Esse é um ponto que não tem. E aqui isso para a gente é muito importante. Quando nós adotamos o IFRS em livros locais, a gente sabe que a geografia da DRE, inclusive surgiu aí a figura das subcontas, né, para fins de controle de balanço, a geografia da DRE é fato gerador, ou pode ser fato gerador, para desencadear determinados tributos. Então, essa segregação adequada entre o que é resultado da operação, do que é correção do valor do dinheiro no tempo, ela precisa ser adequadamente pensada do ponto de vista de resultado do exercício, porque isso pode desencadear determinadas consequências de natureza tributária e societária. Né? Por exemplo, eu vendo a empresa, vendo a transmissora, tem um preço variável a pagar, alguma coisa que o valha, ou vendo a companhia, e esse, vamos dizer assim, esse earnout, ele é baseado numa linha da DRE. Ele fala faturamento. Bom, mas o faturamento engloba ou não engloba o resultado financeiro? Né? Então, eu posso ter várias implicações de ordem prática da maneira como eu reconheço o resultado na DRE. Tá? Pode passar, por favor. E aí, a partir do ano 3, né, parou a construção, terminei de construir, eu começo a fazer o quê? Eu começo a ter a operação e a manutenção. Então, mesmo sisteminha, mesmo regime de controle via resultado. Meu balanço serve somente para estabelecer o que eu tenho que receber do concedente no futuro. Né? Débito de 10 como custo no resultado, ao caixa que eu gastei. Ativo financeiro de 11, receita de 11, que é o 1 ali, né, os 10% que eu tenho da figura do acréscimo da margem de lucro sobre o OIM. Os 39,85 é a atualização financeira do contrato de construção, ou seja, é a aplicação dos 7% sobre o saldo de construção do primeiro ano corrigido, mais o saldo de construção do segundo ano, e o reconhecimento da receita de 56,04, da realização do ativo financeiro de 56,04, é o reconhecimento, né, pela ordem de faturamento que eu tenho por conta do concedente. É o quanto eu vou receber de receita ao longo do ano, então, ao longo dos anos. Né? Então, o que isso vai me mostrar? Né? Veja, no primeiro ano eu tive um lucro de 25, no segundo ano 25, mais os juros, e nenhum caixa. E a partir do terceiro ano eu começo a realizar o caixa desses valores. Né? Então, pode passar, por favor. Já quero endereçar essa parte mais para o final, para poder entrar na parte tributária. Então, se fosse um ativo financeiro ao invés de se fosse um ativo intangível ao invés de um ativo financeiro, né? O tratamento seria praticamente muito parecido, né? Muito parecido. Então, o que nós teríamos aqui? Só reduzir o meu... A gente não teria juros apropriados sobre o ativo intangível, ok? Não teria a figura do juros sobre o ativo intangível, né? O valor na etapa de construção seria praticamente o mesmo que seria ativado, só que surgiria uma figura diferente, né, do ponto de vista de amortização desse intangível. Eu teria de amortizá-lo ao longo do tempo. Né? Usualmente é aplicado o método de amortização linear, né, porque é mais simples, eu divido lá o valor do intangível pela quantidade de anos da concessão e levo para o resultado essa amortização dessa forma. Porém, não é o único método. Né? Pode passar, por gentileza. Então, anatomia da demonstração de resultado do exercício, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dos contratos inseridos no escopo do ICPC 01, construção, receita, margem de construção, OIM e resultado financeiro. Ou seja, há um split porque se entende ali que há três obrigações contratuais. Né? E essa progressão, vamos dizer assim, da demonstração de resultado, ela vai mostrar exatamente isso. Receita menos amortização, quando eu tenho a figura do intangível, né? Despesas, no caso do recapeamento, ou OIM, né? Operação e manutenção,
outros custos contratuais, folha e tudo mais, custos financeiros, eventualmente, se eu emitir alguma dívida para financiar a operação, isso vai estar nos fluxos financeiros, fluxo líquido de entrada e saída. Esse é a figura geral. Pode passar, por gentileza. E aqui surge uma discussão importante também, né, mas que está mais voltada para os valores que a gente paga para ter o direito da outorga, né, o concessionário paga para ter direito da outorga, e esses valores de pagamento por direito da outorga, eles nem sempre são feitos de maneira idêntica. Né? Você tem formatos, por exemplo, de licitações que se paga tudo de uma vez só, no começo, tem formatos que se paga de maneira pré-determinada, tem outros formatos que você vai pagar em função de uma certa parcela variável. Né? E aí, basicamente, para os casos em que a gente está falando em parcelas variáveis, para os casos que a gente está falando que não são esses casos mais usuais, vamos dizer assim, do pagamento num único momento, né, que é o standalone, tem basicamente duas vertentes de entendimento no mercado, e o OCPC 05 bem expressa isso. Né? A primeira é de que o valor do pagamento da outorga está embutido num contrato de execução, e o modus operandi disso é muito parecido com o contrato de leasing, por exemplo. Né? A obrigação vai surgindo progressivamente, como era antes do IFRS 16, né? Vai surgindo progressivamente, e, portanto, eu vou reconhecer contabilmente isso à medida que o contrato vai ser executado. E a vertente B, que é a vertente que fala, o direito e a obrigação nascem no momento em que eu assino o contrato. Né? No momento que eu assinei o contrato. E aí você faria o que hoje a norma de leasing meio que prevê, né? Assim, por analogia. Reconhecia esse ativo, reconhecia a obrigação em contrapartida ao passivo. Né? Então, basicamente, são as duas formas que a gente tem. Tá? E aí, só por fim, né, reflexos contábeis dependem da característica da outorga, em se tratando de outorga variável, né, por exemplo, qual que é apesar de ter duas visões, qual é o ponto central? Né? Essa outorga variável deve ser levada para o resultado do exercício à medida que a receita decorrente do contrato outorgado seja produzida. Tá? Nada mais, nada menos do que o nosso velho princípio da confrontação entre receita e despesa. Diego, não quero tomar mais tempo da parte tributária. Bora lá. Maravilha, muito obrigado, Flores. Foi extremamente didático e interessante, como sempre. Se alguém tiver pergunta da parte contábil, fique à vontade para ou levantar a mão, se quiser participar por áudio, vídeo, ou mandar no chat também, fique à vontade. A parte tributária, ela não deixa de ser menos complexa do que a parte contábil, e tendo em vista que a gente já experimentou uma série de desafios aí envolvendo vários segmentos dos setores, como o Flores mencionou, é uma norma contábil que se aplica aos contratos e não a setores e segmentos específicos. Então, a gente já viu a mesma base normativa contábil sendo aplicada para contratos de diferentes segmentos e, por acaso, a legislação tributária segue mais ou menos a mesma lógica. A gente tem uma espinha dorsal da legislação tributária que vai se aplicar tanto para um contrato de transmissão, um contrato de distribuição de energia, concessão aeroportuária, PPP de iluminação pública. Então, a base tributária é a mesma, e para facilitar, depois, para quem for aprofundar o estudo, a gente montou uma tabelinha consolidando toda a legislação, né, no sentido de lei e regulamentação correspondente, para facilitar a consulta. E, para além disso, quem não é advogado sofre quando vai ler algum texto legal, né, a 12973, porque existe uma série de referências cruzadas. Então, o artigo tal faz referência à mudança da lei X. Então, para facilitar, o que a gente fez? Tentou resumir o que cada dispositivo legal trata e a regulamentação correspondente. Então, por exemplo, o artigo 9º da 12973, o que ele fez? Mudou a margem de presunção para o serviço de construção vinculado a contrato de concessão de serviço público. Aí você vai clicar lá, você vai ir para o texto que houve essa alteração e consegue fazer um estudo mais direcionado depois. Perfeito? Então, aqui a gente tentou facilitar a vida de vocês aí depois para consultas futuras. Tá? Então, eu queria começar a parte tributária fazendo duas considerações
que eu acabei até antecipando, né? A primeira é que, da nossa experiência prática, eu diria que não há uniformidade de tratamento tributário aplicado pelos contribuintes, seja dentro de um mesmo setor de atuação, seja entre setores diferentes. Então, a forma como essa série de dispositivos legais, regulamentação correspondente que eu mencionei na tabela anterior, é aplicada, ela diverge conforme as características de cada negócio. E o segundo ponto que tem ficado mais em voga, né, diz respeito a transações que se encaixam do ponto de vista contábil na ICPC 01, mas que a legislação tributária, quando construída, olhava para um outro tipo de atividade. Como o Flores comentou, a gente fala muito, quando olha para a disciplina tributária, da etapa de construção, operação e manutenção, mas não trata, por exemplo, de ativos intangíveis que surgem numa discussão de reequilíbrio econômico-financeiro, por exemplo, prorrogação de prazo e outros eventos que têm sido muito recorrentes em vários setores e que levam à discussão sobre, afinal de contas, eu aplico essa mesma base legislativa ou não para a minha situação. Então, esses eram dois comentários iniciais. E agora, para conversar com a parte que o Eduardo comentou, como que a legislação tributária disciplinou a normatização contábil no que diz respeito à ICPC 01. Um comentário, talvez, que seja mais fácil de compreender antes de passar para o exemplo numérico, é que antes da adoção das FRS, o que as concessionárias faziam era basicamente o reconhecimento de um ativo imobilizado. Então, ao longo do período de construção, na formação desse ativo imobilizado, a anatomia da DRE não indicava nenhuma receita do ponto de vista da contabilidade societária. Era simplesmente a formação de um ativo imobilizado que, quando da entrada em operação da concessão, passaria a ser depreciado. Com essa virada de chave e olhando para a perspectiva do IASB, de que no final do dia o concessionário é remunerado ou com um ativo financeiro ou com um ativo intangível, percebam que a lógica subjacente a esse reconhecimento de lucro societário nessa etapa de construção é como se, para pagar um serviço prestado de construção, o concedente lhe dá ou um direito a uma remuneração líquida e certa, em outras palavras, aqui no Brasil nada é líquido e certo, mas da perspectiva contábil esse é o termo que é utilizado, ou ele te paga com um direito de explorar aquela concessão por determinado período. Então, quando surgiu essa discussão do CPC 47, que o Flores comentou, uma expressão que foi muito utilizada, extraída do CPC 47, é Stand-Alone Selling Pricing. O que significa isso? É como se eu tivesse, da perspectiva da concessionária, que mensurar e reconhecer essa receita de construção, o meu custo de construção, tal como se eu fosse uma construtora por natureza, né, que tem a construção por atividade e vendesse para o governo, por exemplo, essa mesma estrutura que vai ser construída. Por isso que eu reconheço lucro nessa etapa. Quando acontece essa mudança de paradigma na demonstração de resultado, quem é da área fiscal já vai perceber que, bom, e essa receita que eu antes não tinha e agora tenho, é uma receita tributável? E se eu não tinha lucro e passo a ter lucro nessa etapa? É um lucro contábil que pode ser sujeito à tributação ou não? Eu tenho a impressão que o legislador usou um caminho que, se fosse diverso do que ele adotou, seria extremamente questionável. Ele disse o seguinte: olha, o lucro dessa etapa de construção poderá ser diferido para o momento do recebimento. Então, traduzindo para uma visão pragmática, é exatamente como era antes, talvez com alguma diferença numérica, que vai ser meramente temporal, mas ele tentou postergar a tributação para o momento em que, entrando em operação, eu de fato cumpra com a minha atividade concedida e faça jus à remuneração. Vamos pensar de outra forma.
se o legislador, em vez de diferir a tributação desse lucro, dissesse o seguinte: tributa pelo regime de competência, tal como o lucro real exige. Como o Flores comentou, esse lucro que eu reconheço do ponto de vista societário, ele vai ser financeiramente realizado em 28 anos, no exemplo que foi dado. Então, imagina a discussão que surgiria, primeiro, para saber se isso corresponde a um conceito jurídico de receita ou de lucro tributável, que eu não vou entrar no mérito aqui da perspectiva teórica, e segundo, todas as concessionárias basicamente precisariam tomar dinheiro emprestado para pagar um caminhão de imposto de renda, CS, PIS e COFINS, porque, afinal de contas, reconheceram societariamente essa mais-valia, entre aspas, da etapa de construção. Então, esse contexto foi para dizer o seguinte: o legislador falou, concessionária, esse lucro que você não reconhecia antes de FRS, que você passou a reconhecer pela atividade de construção, você tributa conforme o recebimento. E qual que é a fórmula que foi utilizada? O tal, e aí muitos de vocês devem conhecer, o R sobre V. O Diogo vai comentar rapidamente, mas essa fórmula, ela parte de premissas e hipóteses que, na prática, nunca se verificam. É como se, no dia zero que você assinou o contrato, você já soubesse quando, quanto e como você vai receber no seu contrato de concessão pelos próximos 30 anos. Então, basicamente, uma fórmula que parece ser simples do ponto de vista teórico, na prática, a gente percebe que tem uma série de dificuldades, né? O Diogo vai comentar algumas rapidamente que a gente já anunciou, né, Diogo? Exatamente, Diego. E aqui, pessoal, é interessante, e quando vocês tiverem acesso ao material, ou para quem já lida com essa questão, se você olha o que a lei prevê, é literalmente como o Diego descreveu. Há uma indicação de que o lucro da fase de construção ele poderá ser tributado à medida do recebimento. Não tem indicação de fórmula, não tem indicação desse critério que está indicado aqui no slide. Onde que isso surge? Como está indicado aqui na parte inferior do slide, isso vem na regulamentação da Receita Federal. A Receita Federal, que como o Flores até já mencionou, preparou um modelo teórico de apuração para esses contratos de concessão, adota uma série de premissas que facilitam o raciocínio, mas que, como o Diego agora colocou, muitas vezes não tem uma equivalência na experiência prática. A maior parte das empresas não adotam da mesma forma como a Receita descreve. Ela fixou uma fórmula. Para o estudante que começa a estudar isso e se depara com a Instrução Normativa 1700, parece algo super simples. É só aplicar essa fórmula. R sobre V. O valor recebido a cada período de apuração dividido pelo valor total do contrato. Mas aqui a gente começa a se deparar com problemas. Por exemplo, que o valor que você recebe a cada mês, ele varia. Você tem variações mensais, por exemplo, no setor elétrico, decorrente da própria remuneração do contrato, ou decorrente de parcelas variáveis que podem afetar o quanto a empresa faz jus de receber, e pode haver também uma variação do próprio valor do V, do próprio valor do contrato como um todo. E como muitas vezes se sabe, o valor do contrato ele é muitas vezes registrado para fim da contabilidade, para fim da formação do seu ativo financeiro ou ativo de contrato atualmente, considerando uma projeção da sua taxa interna de retorno, com base em algum índice, por exemplo, uma NTNB da vida, para que você faça essa projeção. Conforme você tem, por exemplo, mudanças nessa taxa e na atualização que você pretende projetar para esse ativo, você pode ter diminuições e aumentos do valor total desse contrato. Então, a gente chega numa situação que a gente, diferentemente de como a Receita projeta, um R sobre V que me dá um percentual fixo por todos os anos da concessão, então, todo ano eu vou tributar, por exemplo, 5% daquele lucro. Esse percentual, no final das contas, ele vai mudando. A interação entre os números é muito mais complexa do que o exemplo da Receita Federal. Não, perfeito. Eu tenho certeza que quem aqui é do departamento fiscal e lida com apuração que interage com essa fórmula sabe a dificuldade que é quando você tem correções contratuais que ou mexem no R ou mexem no V. Então, isso é um ponto de atenção. Então, basicamente, quando a gente fala de um modelo contratual de concessão que reconheça ativo financeiro,
o lucro da etapa de construção vai ser tributado conforme o recebimento. Mas o que acontece, então, com a receita financeira, que, como o Eduardo comentou, na verdade, não existe uma unidade, né, única de contabilização na DRE, tem empresas que chamam de outro nome, remuneração do ativo de contrato, cada uma dá um nome diferente, mas como que fica o tratamento? Diego, até para trazer um pouco mais de complicação nesse ponto, a Receita chama de AVP, né? De um ajuste a valor presente, inclusive. Esse é um outro ponto interessante que o Diogo trouxe, que no modelo do anexo 7 da IN 1700, a Receita parte do pressuposto de que a concessionária faz o seguinte cálculo: qual que é a minha receita total projetada, ou seja, a minha receita de construção a valor justo no momento em que eu incorro no custo de construção, projetada pelos 30 anos, 29, 28, dependendo do período da construção, e trazida a valor presente. Então, ela reconhece uma receita bruta que captura a projeção de receita financeira de todo o período da concessão, traz a valor presente e o que ela disciplina como receita financeira seria o AVP. E, na prática, a gente sabe que nenhuma concessionária adota esse modelo, embora a gente entenda que é o mesmo conceito e a mesma dinâmica de apuração. Mas, como ela faz parte da receita de construção, o tratamento tributário seguiu a mesma lógica. Então, conforme eu reconheça a receita financeira que remunera o meu ativo de contrato ou ativo financeiro, eu excluo, no momento em que apropriada, para adição, ou seja, oferecer a tributação conforme o recebimento. E qual que é o critério? O mesmo R sobre V, que é aplicado para o lucro diferido, né, o tal do LD. Então, lucro de construção, a gente já falou qual que é o tratamento, no caso de ativo financeiro, e a receita financeira, qual que é o tratamento. Se alguém tiver dúvida, Diogo, não sei se tem no chat, mas pode levantar a mão. Fiquem à vontade para participar também, inclusive ao vivo aqui por áudio, vídeo, tá? Eu acho, Diego, que a gente tem até uma pergunta muito interessante que foi enviado pelo Ivan Teixeira e que tem relação com o CPC 47, aquelas perguntas que tiram o sono de muita gente, né? Se você quiser, a gente pode abordá-la agora, Diego, ou talvez mais adiante, você que sabe. Perfeito. A gente pode, como essa é muito específica, para não perder o fio, a gente para, né, lógico, uns 15 minutinhos antes das 10 para discutir todas as dúvidas. E para aqueles que ficarem com dúvidas depois, pode mandar no chat ou por e-mail, que a gente vai transformar todo o material dos encontros num livro virtual de acesso simultâneo, que vai ser sendo alimentado mês a mês, e vai ter podcast sobre o tema, vídeos associados, matérias. Então, manda pergunta que a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas que foram enviadas, tá? Bom, do ponto de vista do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, o tratamento tributário também seguiu a lógica da apuração da contabilidade anterior. Como que ficou basicamente o tratamento? A receita é oferecida à tributação conforme o recebimento e eu aproprio os créditos gerados pela prestação de serviço de construção conforme também o recebimento, usando um cálculo de proporcionalidade. E aqui a gente não pode esquecer que grande parte dos projetos de concessão se enquadram e são beneficiários do REID. E surge dúvida muito interessante quando, por exemplo, a Receita Federal demora para soltar o ato declaratório executivo de habilitação do REID, e nesse meio tempo você começa a obra, porque você só pode usufruir do benefício depois que o ato declaratório foi publicado. E olha a complicação. Se eu não consigo a obtenção do REID de forma contemporânea ao início das obras, eu posso ter aquisições com PIS e COFINS, suportar o ônus, né, dessa tributação do fornecedor e apropriar esse crédito durante 28 anos. Ou seja, você antecipa um custo tributário quando se adquire a mercadoria com PIS e COFINS e vai aproveitar o crédito só em 28 anos. Então, esse problema do REID é muito comum, né, acontecer, porque às vezes a unidade demora, mas é bom sempre ficar atento nesse aspecto. Bom, lucro presumido, né, não tem muito segredo, você olha sempre para a receita e não para o resultado,
E do ponto de vista de momento da tributação, não há uma previsão legal específica que atribua o regime de caixa, mas por analogia ao tratamento que todas as empresas podem optar, que é a tributação pelo regime de caixa, a Receita se manifestou, era um caso específico de transmissora, mas que no final do dia vale para qualquer concessionária que esteja no presumido e tenha ativo financeiro. Pode ser tributada conforme o recebimento. Bom, no regime do PIS e COFINS cumulativo, que normalmente é para quem está no presumido, a receita também vai ser tributada conforme o recebimento. Acho que a parte do presumido ela é mais simples, tirando algumas controvérsias que surgiram ao longo do tempo, né, como margem de presunção e por aí vai. Bom, essa era a parte do ativo financeiro. Eu acho que é um tratamento relativamente simples. Depois que o Flores explica no detalhe como funciona, fica muito mais fácil entender a lógica da legislação tributária. O desafio é alguém que é tributarista, comece a estudar o assunto pela lei tributária, né, Flores? Aí se perde completamente, porque não entende por que a lei tratou assim, assado, que serviço de construção é esse? Afinal de contas, eu sou uma concessionária de rodovia, não sou uma construtora. Então, você começa a ter uma dificuldade de se encaixar naquilo que a lei diz. Quando você começa pela parte contábil, fica muito mais fácil. Então essa receita de construção é por conta da mudança do padrão contábil. Agora eu compreendo de forma mais consistente. Então, como que fica a tributação quando, em vez de um ativo financeiro, eu reconheço um ativo intangível? Percebam que eu comentei que, resumidamente, do ponto de vista contábil, eu estou sendo pago pela construção com um direito. Dizendo o português claro, é isso que acontece na etapa de construção, quando eu tenho risco de demanda, né, quando eu tenho variação de quanto eu vou receber se o usuário usar menos ou mais aquele serviço público, né? Portanto, eu não tenho nada garantido, ou pelo menos não tenho toda a remuneração do contrato garantida. O que significa dizer na prática? Que eu tenho um lucro de construção, tal como eu teria no caso do ativo financeiro, só que aqui acho que o legislador, aí sim, ele foi muito mais fiel às premissas tributárias, ou seja, eu não tenho lucro nem receita que mereça tributação ou que pode ser tributada aqui, né? Afinal de contas, eu não tenho receita, eu estou simplesmente pagando, né, fazendo uma construção para receber o direito de exploração. Então, o que aconteceu no caso do intangível? Quando eu tenho um resultado, lucro nessa etapa, ele vai ser tributado conforme eu faço a amortização do intangível. Aí alguém vai levantar a mão e vai falar: "Ô, Diego, você está sendo contraditório. Você acabou de falar que, por ser um intangível, não gera receita nem lucro passível de tributação. Como é que a lei diz que o resultado vai ser tributado conforme eu amortizo o intangível?" A razão subjacente, que não está na legislação, mas eu acho que a forma que eu vou explicar fica fácil de compreender, é a seguinte: da perspectiva contábil, eu reconheço o ativo intangível pelo valor justo do serviço que eu prestei sob a ótica econômica. Então, o serviço que eu prestei não é de 250, no exemplo que é utilizado pela ICPC 01, né, por exemplo, ela tem uma margem de lucro. Então, o que isso quer dizer? Se eu tiver um resultado, vocês perceberam que esses 25, além do custo que eu incorri, eu não tive sacrifício patrimonial do ponto de vista jurídico? Eu paguei 250 pelo direito, mas reconheci 275. Então, a lógica relacionada a essa tributação conforme a amortização é porque eu amortizarei um intangível de 275, cujo sacrifício patrimonial da perspectiva jurídica foi 250. Então, é por essa razão que esse pedacinho, que é o resultado, ele é tributado conforme eu amortizo o intangível. Então, eu vou amortizando, né, e deduzindo o intangível, só que, ao mesmo tempo, eu tributo aquela parcela que eu não paguei por ela. Eu acho que é a forma mais fácil de tentar explicar
por que o dispositivo legal foi construído dessa forma. Tá? E, como eu mencionei, nunca a receita é reconhecida pelo reconhecimento de um ativo intangível no escopo da ICPC 01, quando se tratar de construção, melhoria, manutenção, nunca vai gerar tributação PIS, COFINS, né, sobre a receita. Ele dá direito a crédito, mas não é tributada a receita. E não há nenhuma assimetria nesse aspecto. Porque no modelo antigo, quando eu construía um imobilizado, que era sujeito a depreciação após a entrada em operação, eu apropriava crédito conforme eu depreciava aquele ativo imobilizado. Percebam que, mantendo o tratamento tributário na sua essência, eu continuo a apropriar crédito pela amortização do intangível e não tenho uma tributação associada. Imaginem que eu tivesse imobilizado como antes. Eu tomo a dedutibilidade, no caso de imposto de renda ICS, e aproprio o crédito dessa despesa de amortização. Né? No presumido também não tem segredo, como se trata de receita tanto do IR da CS como do PIS/COFINS, não tem tributação à contrapartida do reconhecimento do intangível quando se trata de uma construção abrangida pela ICPC 01. Tá? A questão das outorgas, eu acho que também não tem muita controvérsia no que diz respeito ao imposto de renda e a CSL. Se for o que a gente chama de intangível standalone, aqui um esclarecimento com relação à expressão. Eu tenho dois intangíveis que normalmente surgem num contexto de concessão. O primeiro, que é esse que a gente tem falado, é quando eu construo e sou pago, entre aspas, com direito. Eu reconhecerei um ativo intangível cuja contrapartida foi receita de construção. Quando a gente fala aqui de ativo intangível standalone, significa que eu paguei, por exemplo, uma outorga. Não decorre de uma construção que implica reconhecimento de custo de construção, receita de construção no resultado, mas simplesmente o pagamento pela aquisição de um direito. Então, nesse caso, assim como no caso da construção, que gera um ativo intangível, a amortização é dedutível pelo artigo 41 da 12973, e que a IN 1700, no artigo 126, esclareceu que é dedutível a amortização conforme as normas contábeis. Então, parece que é tranquilo assumir a premissa de que será dedutível conforme eu reconheça contabilmente essa despesa de amortização. E para aquela que eu, por exemplo, tenha que pagar em montantes variáveis ao longo da concessão, que o item lá, se não me engano, 12A e 12B da OCPC 05 trata como despesa no resultado, me parece que é dedutível por vinculação direta à própria atividade do concessionário. Então, nesse ponto, acho que não tem muita controvérsia. Quando surge ponto de atenção e que já foi objeto de manifestação da Receita, a gente colocou a solução de consulta aqui embaixo, no que diz respeito à outorga, quando ela é reconhecida primeiro como despesa, né, no resultado do período, em vez de reconhecimento como ativo intangível, e, para todo e qualquer caso, como intangível, como despesa, se eu aproprio o crédito de PIS e COFINS ou só de PIS. E aqui eu lembro daquela regra que veda a apropriação de crédito quando a etapa anterior não foi tributada pelo PIS e COFINS. Né? Muitos de vocês devem acompanhar a discussão sobre exclusão de semestre abaixo de cálculo do PIS e COFINS, se agora o fornecedor que me vende, eu tomo crédito cheio ou não. A premissa é mais ou menos essa mesma que está sendo dita aqui. Se não foi tributada a etapa anterior, não daria direito a crédito. E aí, como normalmente o poder concedente é o beneficiário da outorga, significa que a gente teria que verificar se ele paga PIS e COFINS ou não. E a gente já fez estudos aprofundados para entrar como chama, Diogo? Nas contas públicas lá, para verificar se de no fato... próprio orçamento. Né? Na lei orçamentária, como essas receitas eram reconhecidas, né, de outorga. Exato. E até interessante, porque às vezes parece um contrassenso que os próprios entes públicos, em alguma medida, pagam PIS/PASEP especificamente, porque a gente sempre lembra da imunidade recíproca, né, entre os entes públicos, mas isso se aplica para impostos. No caso de contribuições, eles estão sujeitos em relação a alguns tipos de dotações orçamentárias, né, o nome técnico, alguns tipos de recursos que são captados pelo poder público,
mas das vezes estão sujeitos a uma contribuição que também tem o nome de PIS/PASEP, que também tem a finalidade de custear alguns programas sociais especificamente voltados aos servidores públicos, né, a parte do PASEP, e que, teoricamente, caracterizam aquela contribuição como incidente sobre o valor da outorga que é recebido. Então, aqui, como o Diego está explicando, parece, a princípio, cumprir aquele requisito da legislação do regime não cumulativo que se aplica aí sim às empresas, de que a etapa anterior tenha sido submetida àquele tributo. Perfeito. E eu recomendo a leitura dessa solução de consulta, apesar de a gente não concordar nem com as premissas nem com a conclusão, mas porque ela analisou, de fato, a situação de contribuição variável, né, de outorga, só tratou do PIS, então provavelmente a premissa de que a COFINS não dá direito a crédito, ou que não tem direito a crédito de COFINS foi confirmada, embora não tenha tratado expressamente na consulta, mas ela nega o direito a crédito dizendo que, não, isso é uma despesa que não se qualifica como insumo porque não é um serviço e nem um bem adquirido. Então, assim, a premissa é completamente falha na nossa visão porque desconsidera qual que é a definição de bem, a própria legislação do PIS/COFINS foi alterada para refletir intangível como bem, por aí vai. Mas eu recomendo a leitura porque é interessante a posição das autoridades fiscais nesse aspecto, tá? Nesse ponto, Diego, como desde 2017, quando o STJ deu aquela decisão importante sobre o conceito de insumo, a impressão que a gente tem dessa solução de consulta é que ela caiu naquela vala comum da Receita Federal tentando restringir ainda assim o que é insumo. Então, como o Diego mencionou, ela não analisou complexidade decorrente, por exemplo, do reconhecimento de um ativo intangível, que era o caso justamente de outorga variável, e ela fica naquele quase senso comum da Receita Federal de dizer, não, isso aqui não é insumo, então o seu direito a crédito não existe. Então, perfeito. E no material final, a gente vai incluir o parecer normativo da Receita, que trata do conceito de insumo, a manifestação, que é uma nota técnica dela, ela indica expressamente que não é porque eu reconheço determinado elemento como despesa ou como ativo que interfere na natureza do dispêndio. Ou seja, reforçando que, seja como despesa no resultado, seja como um intangível que vai ficar sujeito à amortização, daria direito a crédito da mesma forma. Tá? Nessa parte final, que a gente vai encaminhar para tentar deixar um tempo para respostas de perguntas que foram enviadas, a gente vai colocar um cardápio de discussões que a gente já enfrentou e que talvez algum de vocês já tenham vivenciado, e para cada um deles a gente vai colocar também no material legislação pertinente, soluções de consulta pertinentes, precedentes. Tá? O primeiro deles, que é mais voltado para o setor de transmissão de energia, e é muito conhecido, então todos aqui que atuam no setor já conhecem de longa data, a 12973 mudou a margem de presunção, né, para falar que é 32% e não mais 8%, né, historicamente. A Receita se manifestou sobre isso. Os contribuintes, de forma acertada, questionaram no judiciário. Atualmente, a posição é favorável no sentido de que a atividade em si da concessionária não foi alterada. A natureza jurídica do que ela desempenha continua sendo rigorosamente a mesma. Então, essa previsão na 12973, que alterou a 9249, para incluir 32% na prestação de serviço vinculado ao contrato de concessão, não se aplica à própria transmissora. No máximo, por exemplo, se aplicaria para um contrato de EPC, por exemplo, uma construtora que presta um serviço para a transmissora, por exemplo. Então, aqui a gente vai colocar as decisões, as soluções de consulta e tal. Mudança de regime é um assunto que está bastante em voga, né? Principalmente quando você tem um modelo de contrato que implica reconhecimento de ativo financeiro. Eu disse algumas vezes que o legislador parece ter se alinhado ao tratamento que, do ponto de vista tributário, seria o mais correto. Não tributar o lucro da construção no momento em que reconhecido contabilmente e também não reconhecer como tributável a receita financeira apropriada. Só que o tratamento que tem sido dado na mudança de regime do real para o presumido
depõe contra um suposto alinhamento do legislador com aquilo que seria corretamente tributado. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um contrato que reconhece lucro de construção, receita financeira, e nesse meio tempo eu decido mudar para o presumido, a Receita já se manifestou no sentido de que, opa, isso é uma tributação diferida. Como se fosse possível, nesse momento, já ser tributada, a lei concedeu um benefício de postergar a tributação do recebimento, portanto, se você for mudar de regime, tem que tributar, pagar esse pedágio. Né? Então, isso tem sido muito recorrente, principalmente quando a operação já está em andamento, você se encaixa na receita bruta no limite de 78, quer fazer a mudança, sempre surge essa discussão do pedágio que tem que ficar pelo meio do caminho. E, recentemente, uma empresa do Sul entrou com uma ação para afastar a tributação, o juiz falou, não, a Receita tem razão. Então, só um sinal de alerta para quem tiver essa situação. Aqui é uma questão mais voltada para o ICMS, que nem o escopo do nosso bate-papo aqui de hoje, mas o Ganin, que está acompanhando aqui, que é o fera aí do setor elétrico, uma referência do setor, sabe bem do que eu estou falando, porque alguns estados, né, em Paraíba, acho que Espírito Santo, se não me engano, se manifestaram. Olha que engraçado, né? Do ponto de vista da legislação federal, todo mundo discutiu a RTT, tinha a Brasca, tinha uma série de associações interagindo com a Receita Federal para tentar disciplinar da melhor forma possível os efeitos tributários das IFRS. Deixaram os estados e municípios de lado. Ninguém se reuniu com o secretário de Fazenda, com o secretário municipal de Finanças, para discutir qual que é o impacto, o potencial impacto de IFRS para você. E aí, numa dessas surpresas que surgem pelo caminho, esses estados se manifestaram da seguinte forma: opa, você, concessionária, tomava crédito de ICMS sobre ativo imobilizado e você está me dizendo que agora não tem mais imobilizado, é financeiro ou intangível? Não, então você não tem direito a crédito. A lei Candir fala em ativo imobilizado. Se você não tem mais imobilizado, então você não tem direito a crédito. Se isso for verdade, e esse entendimento tem sido afastado no judiciário, mas se isso for verdade, um ponto que surge de atenção, e é uma tese que eu acho que é factível, a gente ainda não parou só para escrever, mas me parece fazer sentido, é que nesses estados que já se manifestaram no sentido de que se eu não tenho imobilizado, eu não tenho direito a crédito porque o ativo não é meu, significa que se eu tiver, por exemplo, importações num projeto de PPP de iluminação pública, por exemplo, naqueles estados, eu necessariamente deveria reconhecer que aquele ativo não é meu, portanto, eu não tenho que pagar ICMS da importação. Se eu vou fazer uma importação de produtos, de estruturas, de trackers, de lâmpada, o que for, de qualquer projeto de concessão em que eu tenha ICMS da importação, eu vou alegar na mesma linha que o Estado de que não é meu o ativo. Será que não caberia uma tese para dizer que não tem ICMS nessas circunstâncias? Me parece que sim. Né? Aí, crédito de PIS/COFINS com relação ao antigo imobilizado. Aqui é uma discussão um pouco mais aprofundada, mas a gente vai deixar no material, porque sempre existiu um regime de apropriação de crédito benéfico em relação ao imobilizado de determinados projetos de infra, e com a entrada em vigor da 12973 começou a surgir dúvida se teria sido tacitamente revogado, já que não teria mais ativo imobilizado. Aí tem uma série de soluções de consulta que tratam do tema, a gente vai colocar no material para vocês manterem no radar. Tá? Opa, peraí que tá. Eu acho que tá voltando aqui. Pronto. Agora foi. Equilíbrio, termos aditivos e outros eventos que têm sido bastante recorrentes, como eu já mencionei, geram dúvidas sobre, por exemplo, se eu reconheço um ativo intangível, em contrapartida à receita no resultado, eu aplico o tratamento que a gente acabou de mencionar de diferimento da tributação desse resultado ou não. Afinal de contas, o contexto da edição da 12973 indica que ele estava se referindo à construção. Mas olha que interessante, o artigo 35 da 12973, que trata do intangível, ele não faz nenhuma especificação com relação a ser ou não um intangível reconhecido na etapa de construção.
O 36, que trata do ativo financeiro, textualmente fala do ativo financeiro reconhecido em contrapartida à receita de construção. Pode ter sido um descuido do legislador? Pode. Só que, a nosso ver, assim, o que vale é o texto que ficou, não aquilo que se pretendeu na cabeça do legislador à época que construiu aquele texto normativo. Então, ao menos para o intangível, nessas circunstâncias, a gente entende que também será aplicável o tratamento da 12973 e da IN 1700. E é um tema super relevante, porque normalmente esses reequilíbrios, termos aditivos, ajustes que decorrem da lei, são valores astronômicos. Então, imagina você disparar uma tributação que, na nossa opinião, não faz sentido nenhum antecipar quando você vai realizar esse intangível ao longo do contrato de concessão. Aí algumas questões de Sudan e Sudene, que com os padrões contábeis internacionais surge essa figura de receita financeira, por exemplo, que remunera o ativo de contrato ou ativo financeiro, e a gente sabe que para o cálculo do lucro da exploração sempre teve uma métrica de comparar receitas financeiras com despesas financeiras, o que na prática significa aumentar ou diminuir o seu benefício. Se eu tenho receita financeira decorrente desse ativo financeiro que eu reconheci na etapa de construção, impacta meu lucro de exploração ou não? Nesse aspecto específico, eu acho que não tem manifestação da receita ainda, mas é um ponto que sempre surge nos projetos que são beneficiados pela Sudan e Sudene. Né? E tem muito a ver, né, Diego, com o fato de o coração das regras de apuração do lucro da exploração ter sido criado na década de 70, e apesar de ter havido algumas alterações para tratar, por exemplo, de AVP, não tem tanta clareza quanto a situações que antes não geravam reconhecimento de qualquer tipo de receita financeira e que na contabilidade, no modelo contábil atual, estão estritamente baseados na criação de um ativo financeiro e geração de receitas financeiras que não eram contempladas lá na década de 70. E da mesma forma como essa questão gera controvérsia, um outro aspecto que também está ali destacado é, por exemplo, a aplicação do artigo 58 da Lei 12973, que simplificadamente prevê a neutralidade de mudanças de métodos e critérios contábeis na apuração tributária para fins de cálculo do lucro da exploração. Até recentemente, a própria ECF continha um campo na apuração do lucro da exploração, indicando o ajuste de métodos e critérios contábeis novos, o que, para as empresas que, em linha com a pergunta que o Ivan fez e que depois a gente retoma, tiveram algum tipo de diferença na adoção inicial do CPC 47, é algo extremamente relevante, porque se isso é neutralizado, por exemplo, para fins do lucro real, uma mudança recente na ECF que tirou esse campo que eu havia mencionado, gera dúvida se é preciso, ou é possível, melhor dizendo, fazer algum ajuste para fins da apuração também do lucro da exploração. E claro, isso, às vezes, o mesmo fogo, né, que endurece o ovo, derrete a manteiga, porque tem empresas que, não considerando um ajuste nesse caso, tem um resultado CPC 47 maior do que um resultado IFRIC 12. Então, às vezes, podem ter até uma majoração daquele benefício que inicialmente seria calculado. Por outro lado, tem empresas que têm a situação inversa, que podem ter uma diminuição daquele benefício. É só para trazer esse comentário. Perfeito. O último ponto aqui, eu não vou me estender muito, porque vai ser objeto também de um workshop. Eu e o Flores, a gente está escrevendo um artigo sobre isso, exatamente, né, o impacto do hedge accounting para fins tributários, mas esse assunto foi muito recorrente na pandemia, porque teve uma disparada do dólar, de taxas de mercado e tal. Então, muitos projetos de renováveis, de concessão, que dependiam da importação de bens do exterior, ficaram sujeitos a uma volatilidade enorme do câmbio, e toda empresa que adotava hedge accounting, que é uma figura que a gente vai ver num workshop específico, para não ter volatilidade no resultado e impactar o valor contábil do reconhecimento inicial desse ativo, por exemplo, uma estrutura que você importou do exterior, qual que é o tratamento tributário que eu dou se eu adoto o hedge accounting? Ou seja, todo o efeito que estava sendo represado no patrimônio líquido do hedge, fluxo de caixa, o valor justo, dessa importação de compromisso firme, se ela afetou o valor do ativo e não foi para resultado, eu tributo o resultado positivo do instrumento financeiro que protegia essa volatilidade.
Então, a gente vivenciou muita situação como essa na pandemia, e é um tema super atual que também não tem manifestação da receita ainda. Então, vamos encerrar agora com um assunto que é bastante atual, não se aplica necessariamente para todas as concessionárias, mas aqui a gente vai dar uma notícia boa, porque é uma tese que a gente desenvolveu para a mudança do padrão contábil brasileiro para a IFRS e da mudança do RTT para 12973. Então, aqui a gente traz uma explicação de qual que é a tese, né? Mas, basicamente, para não tomar muito tempo, eu vou direto para esse slide. Cadê? Aqui, que mostra o seguinte. O que o artigo 69 da 12973 fala? Concessionária analisa todos os seus contratos em vigor e faz o seguinte cálculo. Qual que é o resultado que você ofereceu à tributação desde o início desse contrato, pouco importa se ele tenha sido iniciado antes da entrada em vigor da 12973, e compara com aquele resultado que seria tributável caso eu sempre tivesse aplicado a Lei 12973, na época a IN 1515, que agora é 1.700, e se tiver diferença, né, ou seja, se o meu resultado de IFRS for maior do que o resultado que eu efetivamente tributei, o que você vai fazer, concessionária? Tributar em cotas fixas mensais pelo prazo remanescente da concessão. Então, quando você olha para as demonstrações financeiras de várias concessionárias, de vários setores, aeroportuárias, saneamento, rodovia, você percebe que tem lá um passivo fiscal diferido e que quando da edição da 12973, então precisamente na demonstração financeira de 15, por exemplo, tinha a explicação da formação desse passivo fiscal diferido. Olha, decorre do artigo 69. E normalmente são valores relevantes. Na nossa opinião, com quanto pareça justo tributar essa diferença, quando você olha da perspectiva da lógica da mudança de regime, ela não tem base legal e, para além disso, ela viola a anterioridade, retroatividade da lei tributária, né? Por essa razão que das ações em curso, todas tiveram sentenças favoráveis, né? Aqui a gente traz quem tiver mais interesse em aprofundar, tem 2 artigos aqui, um acadêmico com as bases da tese e outro mais pragmático, só que as sentenças proferidas, extremamente enxutas e direto ao ponto, falaram o seguinte: olha, não pode a 12973 estabelecer uma tributação que olha para o retrovisor e aplica essa própria 12973 como se ela sempre tivesse existido. E aí, em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram proferidas sentenças favoráveis, afastando esse artigo que se aplica exclusivamente para a concessionária. Então, potencialmente, alguma concessionária faz a adição em cotas fixas mensais. É fácil perceber se você tem ou não essa adição, porque você vai olhar seu LALUR, ECF, todo ano vai ter lá cota fixa mensal que você adiciona e oferece a tributação. Então, esse era o último ponto. João, a gente, para respeitar o prazo aí que a gente estipulou até as 10, se puder ler as principais perguntas e a gente tentar resolver aqui. Claro, eu acho que a gente poderia começar com a do Ivan, que tem a ver também com o artigo 58 que eu mencionei rapidamente, mas o Ivan basicamente pergunta se mudanças, né, melhor, diferenças de mensuração inicial decorrentes da adoção do CPC 47, se elas estariam abrangidas pelo artigo 58 da Lei 12973, que, como eu mencionei, impõe uma certa neutralidade de mudança de métodos e critérios contábeis. Eu acho que a gente poderia comentar que é uma questão realmente super atual e que tem sido discutida, inclusive, de forma bem detalhada pela CVM. O professor Flores até mencionou aqui no chat a questão do ofício CVM 04 do ano passado, que também veio trazer mais dúvidas e, apesar de alguns esclarecimentos sobre a questão, mas a gente, de fato, viu que muitas empresas, quando adotaram o CPC 47, tiveram discussões homéricas com as auditorias, principalmente sobre a taxa considerada para fim de remuneração do contrato, que muitas vezes era adotada simplesmente uma tira e passou a ser, por exemplo, uma taxa vinculada a algum título público, e também sobre a necessidade de existência de margem
tanto na fase de construção como na fase de OIM. Em alguns casos, isso levou ao próprio reconhecimento de uma margem, em outros casos, levou a uma mudança, talvez, na margem aplicável. Eu acho que o Diogo Flores também vai comentar, ele até respondeu aqui no chat. Ivan, a gente tem uma apresentação, acho que eu fiz o Flores estava junto, acho, no GDEC, na época, em que se discutiu a natureza desses ajustes, né? Eu acho que o ofício da CVM, pelo menos, deixou claro que se trata de mudança de política, né, Flores, que a gente vai fazer aquela referência cruzada, mas a preocupação principal na época em que se discutia o ofício era qual seria a natureza dos ajustes retrospectivos, se era mudança de política, se era correção de erro, porque isso atrai não só impactos societários como tributários, né? E do ponto de vista societário e tributário, eu acho que a gente tem uma certa segurança e consenso de que o que houve foi mudança de política e não correção de erro, até porque você teria que republicar e nenhuma auditoria, nenhuma empresa fez isso na prática. Então, acho que é seguro, né, Flores, dizer que é uma mudança de política, né? Foi a interpretação, né, até de reapresentação, porque o que aconteceu? Com o ofício 04, o CPC 23 é muito, muito ortodoxo, né? Ele tem caixinhas, mudança de política, correção de erro, mudança de estimativa, né? Aí a gente às vezes vive um certo revisionismo histórico contábil, né? Assim, o passado você pode ter mais de um, né? Depende de como é que às vezes isso acontece inclusive sem mudar a norma contábil, basta mudar a administração, né? Então você pode ter mais de um passado contábil. Mas discutiu-se muito isso, né? Até o Silveira está por aqui também, da Braconi, muito com o pessoal da Braconi, falou assim, olha, como é que a gente vai interpretar isso? Como mudança de política, né? Como uma mudança uma correção de erro, e o caminho foi mais por uma mudança de política, né? Porque no final do dia, o ofício 04 para transmissoras, ele deu uma interpretação nova, vamos dizer assim, para o 47 de receita e para o 48 de instrumento financeiro, mas mais o de receita, né? Então foi bem por essa linha. Até aproveitando também, o Henrique tinha feito uma pergunta que eu acabei respondendo ele pelo chat, de como é que essa receita financeira tem sido alocada no resultado. E o próprio ofício 04 também, né, Henrique, para transmissoras, ele tem colocado isso como parte da operação, né, parte da receita operacional. E eu acho que isso tem um sentido muito lógico. Porque imagina que você pega o balanço de uma transmissora, por exemplo, no ano 0. Aí ele tem 0 de ativo financeiro. Aí, no final do ano, ele apresenta a receita financeira. Ou seja, que investimento financeiro que ele fez? Nenhum, né? Então, essa receita, na verdade, o que ela é? Uma correção do fluxo monetário do que você investiu na construção. Então, por isso que a alocação dela, não colocá-la direto como uma receita financeira genérica, vamos dizer assim, me parece fazer bastante sentido, tá? Mais alguma pergunta, Diogo, que tem aí para responder? Que eu tenha visto no chat, eu acho que o professor Flores agora respondeu a do Henrique, né? Eu até mandei um complemento aqui no chat. Como a gente mencionou, existem descompassos entre a regulamentação da receita e a forma como muitas empresas adotam, e talvez um caminho até para compreender como essas divergências se conciliam por exemplo, com base no parecer normativo lá da década de 70, que já há muito tempo reconhece a liberdade do contribuinte de escriturar sua contabilidade, desde que orientado pela legislação comercial e sem que gere algum impacto tributário que diminua a arrecadação. Então, sendo possível demonstrar que o modelo adotado pela Receita de AVP e o modelo adotado pela empresa baseado no reconhecimento de uma receita financeira em linha específica e que não se confunde com essa noção de uma receita bruta, né, que já pegaria logo de largada o valor total do contrato, se for possível demonstrar que tem uma compatibilidade nos cálculos, no princípio não caberia um questionamento da forma como a empresa faz o registro contábil. Então, acho que vale esse complemento aqui ao que o Henrique perguntou. Uhum. Agora, só uma coisa que também surgiu uma outra pergunta aqui, acho que ela veio no direct, sobre reconhecimento de margem, né, em atividade de construção, mas não só para transmissoras, mas também para distribuidoras. E essa é uma discussão muito difícil, né, do ponto de vista. A gente sabe, por exemplo, que o OCPC 05 ele arbitra o reconhecimento de margem para construção na distribuidora, e o ofício 04 arbitrou o reconhecimento de margem na construção para transmissoras, né? Eles caminharam aí mais ou menos em linha com isso, né? Ou seja,
Isso assim, apesar de ser importante você reconhecer as obrigações contratuais, né? Você, ao arbitrar o reconhecimento de margem, você está arbitrando que a contabilidade passe a gerar um lucro numa determinada atividade que não necessariamente existe o lucro naquela atividade. O que eu quero dizer com isso? Né? Sujeito, por exemplo, ninguém conhece melhor da operação do que quem está participando no dia a dia. Você vai lá e ganha uma concessão, por exemplo, e o teu lucro está vinculado, por exemplo, à prestação de serviço. A construção é uma etapa necessária para você chegar no polo gerador de resultado. Isso tem uma consequência muito forte sobre a qualidade da informação contábil, porque a partir do momento que alguém vai lá e fatia a operação em 3, e fala, agora não é mais uma, agora são 3 operações, são 3 obrigações contratuais, e te determina que você deva reconhecer, isso é de uma certa forma uma miopia econômica, que faz com que todo mundo agora tenha que reconhecer margem em coisas que inclusive podem não ter margem. Né? Isso é muito importante. Assim. Então, o que acontece? Os contratos de concessão não são uniformes. Né? Então, às vezes, eu, por exemplo, sei lá, ganho uma concessão de uma transmissora perto de uma outra que eu já opero, e eu vou ter ali um ganho, vamos dizer assim, de sinergia na operação e manutenção, mas a construção não. Então, é muito difícil. Então, só queria chamar a atenção por isso, porque o que acontece? Sob a falácia da comparabilidade, e comparabilidade não sou necessariamente a minha contabilidade com todas as outras do setor. Comparabilidade é a minha comigo mesmo ao longo do tempo. A perspectiva longitudinal. Né? O que eu não posso ter, óbvio, é modelos diametralmente opostos de empresas do mesmo setor. Mas sob a falácia da comparabilidade, se criam certos arbítrios que eu não sei, por exemplo, se numa lógica de uma contabilidade saxônica, que é voltada para o usuário e não voltada para o regulador, né, se isso de fato existiria. Né? A princípio, a contabilidade serve para orientar o investidor, o credor, o alocador de fluxo econômico. Ela não serve para satisfazer, a contabilidade é FRS, né? Ela não serve para satisfazer as intenções tributárias ou satisfazer as intenções de reguladores de outros matizes. Né? Então, acho que esses arbítrios eles podem ser prejudiciais do ponto de vista da qualidade da informação contábil. Né? Mas, em suma, é só um registro porque me parece muito complicado eu passar assim, ó, Diego, quantas linhas de segmento você tem no teu escritório? Eu tenho societário, eu tenho tributário, eu tenho contencioso, tenho consultivo, eu tenho mercado... Não, então a partir de agora, todos os seus sócios vão ter que produzir lucro. Né? Basicamente isso quando eu digo que a construção tem que ter uma margem de lucro. Né? Em suma, ela não pode ser interpretada como sendo algo necessário para se ter o lucro no OIM. Mas, enfim... não é uma anarquia contábil que eu estou pregando, é só uma reflexão do ponto de vista lógico, dedutivo, né? Perfeito. Eu coloquei aqui no chat, quem tiver a oportunidade de clicar em interesse, aquela apresentação que eu comentei sobre a GV, ou na GV, sobre essa questão de mudança de política, retificação de erro, que foi no contexto da discussão do ofício da CVM na época, né? A gente nem procurou especificar o segmento, porque era um tema ainda muito quente, muito controvertido, mas agora que já foi publicado o ofício, o contexto dessa apresentação era, de fato, o CPC 47 e a aplicação dele na prática, tá? Então, cumprindo aqui o horário, a gente já passou 5 minutinhos, eu espero que vocês tenham gostado do formato desse workshop. A ideia é fazer mensalmente com temas diversos. Quem tiver interesse de sugerir algum tema específico, participar apresentando, trazendo questões, fiquem à vontade. Talvez vocês tenham percebido que a gente preparou o material com super cuidado, com atenção, porque a nossa intenção é justamente fazer com que vocês saiam do nosso encontro melhores do que entraram, sabendo que tem uma série de questões que não são abordadas aqui, mas pelo menos a gente consegue dar um panorama pragmático e compartilhar com vocês a experiência que a gente vive na prática. Então, espero ver todo mundo nos próximos encontros e a gente vai formando esse grupo aqui. Espero que cresça. A gente tinha limitado a 30, mas foi bastante gente inscrita. Então, vamos manter os encontros, participem, e a gente vai formando esse time. Daqui a pouco o Diogo vai querer criar um canal no Telegram, Flores, que o Diogo é da geração mais moderna, que usa Telegram, essas coisas. Mas muito obrigado, pessoal, pela presença, pelo prestígio aí do evento. Muito obrigado, gente. Bom trabalho para todo mundo. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.